Oi pessoal, é o Wilson Castro da Igreja Chuva Serode de novo com vocês hoje. E o tema que eu quero trazer no dia de hoje é os 4 juízos de Deus. Sabe que quando essa pandemia começou, eu ouvi profetas, alguns dizendo que isso era juízo de Deus, outros dizendo isso era guerra espiritual. E eu confesso que eu não tinha realmente certeza qual dos dois estava certo e qual dos dois estava errado. Mas agora, na medida que nós avançamos no tempo, e eu tenho podido pensar mais sobre isso, orar mais sobre isso e pesquisar nas escrituras mais sobre isso. Eu não vou dizer que esta é a palavra do Senhor, mas eu estou cada vez mais convencido que nós estamos realmente enfrentando um juízo de Deus. E eu vou explicar por quê. Há 4 categorias de pecado que contaminam a terra, segundo as Escrituras. Ah, Primeiro, imoralidade sexual. Segundo, idolatria e feitiçaria. Terceiro, derramamento de sangue. E quarto, quebra de alianças. Aqui entraria, por exemplo, divórcio. Então, essas 4 categorias de pecado, quando atingem um nível de iniquidade, Deus ele precisa intervir, ele precisa agir pelo bem do próprio homem, senão o negócio extrapola. É como foi nos dias de Noé, como foi com Sodoma e Gomorra, e nós temos visto ao longo da história da humanidade momentos onde Deus tem que intervir para parar o homem na sua autodestruição. Bem, se as 4 categorias de pecado que contaminam a terra são estes, há 4 tipos de juízos que Deus libera sobre a terra. O primeiro é fome. O segundo, calamidade. O terceiro, guerra. E o quarto, epidemia. Quando estudamos as Escrituras, nós conseguimos encontrar estes 4 juízos que Deus, muitas vezes na história, teve que trazer sobre a terra para interromper o avanço da imoralidade, da idolatria, do derramamento de sangue e da quebra de alianças. Agora, o importante novamente, como eu tenho sempre dito, é a natureza de Deus. A sua natureza é boa. Ele é um bom Deus. A bondade é a característica principal do nosso Deus. Uma bondade que se manifesta em forma de amor, de compaixão e de compromisso, como nós já vimos. Escuta essa história, 2 Samuel, capítulo 24, versículos 15 e 16. Aqui Davi, ele faz um censo, contrariando a vontade de Deus. Deus manda um juízo. Mas em meio ao juízo, que foi uma epidemia que Deus mandou, diz assim: Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, aqui vem a parte importante, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Como meu filho estava dizendo para mim, nós estávamos conversando, essa palavra, esse texto Deus deu para minha nora, e eu e o meu filho estávamos conversando e dizendo que basta uma palavra do Senhor, basta ele dizer basta, e tudo cessa. A sua grande misericórdia é a garantia que nós temos dele abreviar o que está acontecendo, dele até mesmo interromper esta epidemia, na verdade,
pandemia. Não só Deus pode abreviar ou interromper esta pandemia, ele pode também mitigar os efeitos colaterais desta pandemia. No caso, desemprego, falta de dinheiro e de recursos, recessão, tudo isso nosso Deus pode intervir. Ele pode agir porque ele é bom, porque ele é misericordioso. Mas por que ele faria isso? Por que ele interromperia um juízo que ele determinou sobre um mundo, uma sociedade, um povo, uma geração que virou as costas para ele? Bem, Mateus 24, 22 diz o seguinte: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Amados, é por causa dos remidos. Quando Abraão, falando com o Senhor, disse: mas se tiver 10 justos? Deus disse: por 10 justos eu pouparei a cidade. Por causa dos remidos, o Senhor pode interromper essa pandemia e mitigar os efeitos dessa pandemia. Por causa de nós que invocamos o seu nome. Se nós orarmos, se nós clamarmos, ele vai ouvir. Veja uma oração de um intercessor adorador, Abacuque. Ele, sabendo o que estava para vir sobre a sua nação, ele, na sua oração, diz o seguinte, eu estou lendo de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. 4 coisas acontecem aqui na oração de Abacuque. Primeiro, ele fica sabendo do juízo de Deus. Ao saber do juízo de Deus, ele fica alarmado. Então ele ora e ele pede 2 coisas. Primeiro, ele pede avivamento. Segundo, ele pede que o Senhor interrompa o seu juízo. É interessante que este ano começou com avivamento. 3 estádios em São Paulo cheios de jovens, dizendo: nós iremos. Começou com avivamento. E esse avivamento não vai parar, ele vai continuar. Esta será a década da evangelização e das missões. Mas também ele orou: interrompe o juízo. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Queridos, é tempo de orar e de clamar, mas também é tempo de crer. Até a próxima.